A paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma história real que aconteceu. Eu vou nomear essa história como Línguas que Matam. Havia uma jovem, uma moça bonita em uma igreja, e certo dia ela estava em um culto, o culto acontecendo, entre um culto de doutrina, de ensino. Ela pediu oportunidade para ela falar no microfone. E neste dia de culto, a igreja funcionando, a igreja cheia, o pastor em cima do altar, a sua esposa também e os seus 2 filhos. E a história vai dizer que ela pede oportunidade para contar um testemunho. E quando ela pega nesse microfone, ela vai dizer: olha, gente, eu vim aqui falar sobre mim. Eu quero falar porque eu preciso desabafar, eu quero a salvação e eu preciso falar sobre isso. E aí as pessoas abriram os olhos, o pastor se ajeitando para ministrar a palavra, e ela larga e fala no microfone: eu estou tendo um caso com o pastor. Automaticamente, quando ela fala isso, a igreja toma um grande susto, o pastor fica nervoso, a sua esposa desmaia, as pessoas começam uma grande confusão. E não preciso falar aqui que neste dia não houve culto. A esposa do pastor desmaia, as pessoas tentam ajudá-la, acudir, levam ela lá fora, e quando essa mulher acorda, ela chama essa jovem, essa moça, e ela diz: olha, me fala aí um pouco o que é que está acontecendo. E essa jovem vai dizer à mulher do pastor: olha, eu estou tendo um caso com seu esposo, com o pastor. E essa jovem, ela vai dizer: já tem um tempo que nós estamos juntos, eu não queria falar dessa forma, mas aconteceu. E a mulher do pastor vai dizer: não, eu conheço meu marido, isso só pode ser mentira, só pode ser engano. Meu marido é fiel, meu marido é um homem íntegro, um homem honesto. E ela diz: olha, eu vou trazer uma prova para você, e dentro desta prova não vai restar dúvida alguma que verdadeiramente o seu marido está tendo um caso comigo. E ela vai dizer: olha, o seu marido, pastor, ele tem um sinal na genitália. E quando ele dorme, e ela começou a descrever, e ela começou a falar como o pastor, o que o pastor fazia quando ele estava dormindo, o que ele falava. E automaticamente aquela mulher, ela entrou em desespero, em tristeza. E aquela história, ela vazou na igreja toda. Resultado, a mulher se separou do pastor, os filhos foram com ela, a igreja tirou a credencial desse pastor. Esse pastor perdeu tudo e foi isolado em um sítio, e lá ele permaneceu durante muitos anos. Passou 20 anos. Um dia comum, o presidente desta igreja, desta denominação, recebe uma ligação: pastor, tem uma mulher que está morrendo de câncer. E esta mulher quer falar com o Senhor. Ela diz que só pode falar com o presidente dessa denominação. O pastor convida alguns irmãos, irmãs, e vai em direção a esse hospital. Chegando lá, esta mulher, que já está avançada em idade e próxima da morte, ela vai dizer: pastor, lembra de mim? Eu sou aquela mulher, aquela jovem, aquela suposta amante que teve um caso com aquele pastor em tal cidade alguns anos atrás. E eu queria te contar hoje verdadeiramente o que aconteceu. Alguns anos atrás eu trabalhava em um hospital e eu tinha uma amiga dentro do centro cirúrgico. E o pastor ao qual nós estamos se referindo, ele foi fazer uma cirurgia. Essa amiga me convidou. E eu vi o pastor ali sem roupa. Eu vi esse sinal na genitália, eu vi como ele falava, como ele se comportava, como ele estava dormindo. Eu criei toda essa narrativa, essa história, e foi isso que aconteceu. Verdadeiramente esse pastor, ele é inocente, nada disso aconteceu, foi mentira. Eu já estou no leito da dor, já estou no leito da morte, eu preciso confessar. Eu precisava falar isso, e só isso com o Senhor, que é o presidente da igreja. E esse pastor saiu dali muito triste, muito preocupado, angustiado. Ele foi em direção ao pastor caluniado lá nesse sítio, com a sua comitiva. Chegando lá, ele encontra o pastor e ele diz: olha, eu já descobri toda a verdade. Eu sei que tudo aquilo que aquela moça
falou a respeito de você é mentira. E hoje eu vim aqui devolver a você a sua credencial de pastor. Aquele pastor olhou para o presidente e ele disse: se você for devolver a credencial, você pode devolver também a minha família? Você pode devolver também a minha honra? Você pode devolver também a minha reputação e os meus filhos? Se você não puder me devolver tudo isso, junto com essa credencial, eu não quero. E aquele pastor saiu dali, o presidente triste, consternado, abatido. E depois de alguns dias, o pastor acusado de adultério, ele morreu naquele sítio. A sua esposa, ela já tinha casado novamente, já tinha uma outra família. As pessoas que caluniaram esse pastor seguiram a sua vida, e uma vida, um ministério, uma família, uma reputação foi destruída. Resumo: o que é que você tem ouvido e replicado? O que é que você tem lançado através dos teus lábios? Quais são as histórias que você muitas vezes nem conhece a fonte e você tem propagado, muitas vezes de uma forma irresponsável? O poder da língua. A Bíblia vai dizer que ela pode dar vida e ela pode dar morte. Então que hoje possamos trazer essa reflexão para a nossa vida. Porque uma palavra, uma calúnia, uma mentira, principalmente, ela pode destruir uma vida para sempre. Reflita uma história triste como essa, e ela realmente aconteceu. Que Deus te abençoe.